Item número SCP-001. Proposta de Jonathan Ball. Maço de papel. Classe do objeto: Kitter. Descrição: SCP-001 é um simples maço de papéis grampeados. A primeira folha é a capa, na qual está escrito Relatório Confidencial de Itens Especiais Secretos. O número de papéis grampeados a essa folha é indeterminado e já varia de 3 a 30. O relatório não está assinado e sua origem é desconhecida. A primeira aparição desse relatório foi quando apareceu na escrivaninha de... O relatório naquele momento descrevia SCP-002, a sala viva. Pouco tempo após ler o relatório, foi avisado sobre a descoberta do SCP. Na próxima vez que abriu o SCP, ele não descrevia SCP-002, mas sim agora SCP-003, a placa-mãe biológica. Ele então fechou imediatamente o SCP, pensando que era um relatório diferente, e procurou pelo relatório original de 002, e não o encontrou. Ele abriu novamente 001 e dessa vez ele descrevia SCP-004, as 12 chaves enferrujadas e a porta. Em seguida ele fechou os relatórios novamente e abriu de novo. Desta vez a folha descrevia SCP-005, a chave mestra. Não se sabe quais foram as próximas ações dele. Após esse incidente, os itens SCP citados no relatório foram descobertos. Não há pesquisas o suficiente a respeito da relação entre SCP-001 e todos os outros itens anômalos já descobertos. Porém, foi estabelecida uma relação entre o descobrimento de novos itens SCP e o surgimento de um novo relatório do mesmo item nas folhas de 001. A atual administração considera essa coincidência como prova de conexão casual. Observações adicionais: seja SCP-001 considerado um sistema de avisos antecipados de novos SCPs ou o criador de todos eles, nos resta a ser descoberto. Porém, essa distinção não é importante aos olhos do Conselho atual. O fato é, nenhum novo item SCP aparece a menos que 001 seja aberto e lido, e por essa razão que o comando da Fundação atual se recusa a repetir os erros do passado, que resultaram em mais de 1000 itens SCPs chegando ao conhecimento da Fundação. Procedimentos especiais de contenção. Até o dia de hoje, nenhum procedimento de contenção adequado foi desenvolvido para lidar com a possível ameaça de SCP-001. Isso se deve, em parte, à natureza controversa do item. Há debates em relação à necessidade de sua contenção. Essas controvérsias são refletidas na classe do objeto. A atual administração, apesar de acusações de paranoia, classificou o objeto como Kitter, enquanto solicitam permissão para uma classe de objeto superior que seja aplicada unicamente para este item, considerado como o mais perigoso de todos os itens SCPs conhecidos. Atualmente, SCP-001 está localizado em uma pasta trancada por senha, em uma sala de um local desconhecido. A sala e a pasta devem ser monitorados a todo momento por câmeras de segurança. Além disso, a pasta não deve ser aberta sem autorização especial de todos os membros do Conselho dos O5. Funcionários de classe D são ordenados a vigiar a construção de contenção do SCP, mas não devem entrar sem a permissão unânime do Conselho, ou serão exterminados de imediato. Essa construção foi feita unicamente para conter 001 e está ligada a vários explosivos que seriam acionados em situações de emergência onde haverá violação de contenção. E a opinião do atual Conselho é que SCP-001 representa a maior ameaça já existente à segurança nacional e global. Mesmo assim, devido a circunstâncias especiais em relação ao seu modo de funcionamento, pesquisas no SCP não são permitidas, apesar de já terem ocorridas no passado, quando 001 era contido em condições de baixa segurança, devido à falta de informação sobre o objeto. Encerrando transmissão.